E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio Português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português. Eu gabarito. Questãozinha da FUNPAR hoje, gente. Mais uma questão especial para quem está se preparando para a PM do Paraná. Claro, como eu sempre digo, questão de concurso vale para qualquer preparação, né, gente? A partir de agora serão 2 vídeos por semana da PM do Paraná, né, gente? Para dar uma intensificada aí. Não deixem de colocar sugestões aí de assuntos para os próximos vídeos, gente, porque vocês é que estão se preparando, eu quero saber o que vocês desejam estudar nessa reta final, beleza? Então, duas questõezinhas sobre sinais de pontuação, gente. A primeira, vamos partir para o que interessa. No contexto em que se encontram, os 2 pontos da linha 25 podem ser substituídos com ajustes de vírgulas pela expressão. Aí é o seguinte, como é que eu vou resolver se ele está falando no contexto em que se encontram os 2 pontos da linha 25, então no contexto, lá na ideia central do texto, na linha 25, se eu não tenho texto, como é que eu vou saber resolver? Prestem atenção. Olhem só, gente, para que servem os 2 pontos? Então, 2 pontos. Pode iniciar 3 coisas. Então, 2 pontos indicam uma explicação, podem iniciar uma enumeração ou ainda indicar uma fala em um diálogo. Então, basicamente, são essas 3 funções dos 2 pontos, gente. Iniciar uma explicação, introduzir uma enumeração ou iniciar e indicar a fala em um diálogo. Beleza. Aí o seguinte, aqui já está dizendo que ela poderá ser substituída por alguma dessas expressões. Olhem só, olhem a atenção. Por isso, significa conclusão. É uma expressão conclusiva. Portanto, sempre indica a conclusão. Então, nós já temos 2 aqui que são iguais. Se elas são iguais, eu não posso fazer a substituição por apenas uma delas, porque se eu puder substituir por uma, daria também para substituir pela outra. Entendido a lógica aí? E as outras, gente, se bem que, e no entanto, as 2 trazem ideia de oposição, de contraste. Então, 2 expressões que indicam conclusão, 2 que indicam oposição, ou seja, sobrou uma só. A resposta só pode ser visto que. Aí lembrem do macete. Olhem só, gente, prestem atenção. Os 2 pontos, eles podem ser substituídos, então, 2 pontos igual a. Então, esses 2 pontos, quando eles iniciam uma explicação, e normalmente é uma explicação que eles indicam no texto. Então, quando os 2 pontos indicam uma explicação, ele é igual a vírgula seguido de pois. Então, vírgula seguida de pois é igual a 2 pontos. Então, na verdade, não é só o pois, é qualquer conjunção explicativa. Pois, porque, visto que, já que, e assim por diante. O porquê, né? Porquê, pois, visto que, já que, e assim por diante, né, gente? Uma vez que o porquanto, todas as conjunções explicativas. Então, substituir os 2 pontos com ajustes de vírgulas, ou seja, colocar vírgula no lugar dos 2 pontos. E colocar um visto que fica correto. Até porque nós vimos aqui que 2 das expressões indicam conclusão e 2 indicam oposição. Sobrou só uma, que é a única na frase. Sem mistério na frase não, lá no contexto que nós não temos, mas não é necessário. Fechou, gente? Então a questão número 1, resposta C. Sem mistério nenhum, tranquilo, né, gente? Barbada. Sem mistério, sem dúvidas. Ficou alguma dúvida? Coloque nos comentários aí que a gente conversa e tira essas dúvidas aí. Aproveitem e já coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, beleza, gente? O que vocês pedem, as sugestões, é o mais importante para mim. Eu tenho que fazer o que vocês desejam, né? Questão número 2. Em qual trecho a vírgula foi usada para marcar a omissão do verbo? Então, esse é um caso de vírgula. A vírgula, uma das regrinhas, ela é usada para indicar a omissão do verbo, ou seja, um verbo que já foi usado no texto, na frase, e vai ser usado novamente o mesmo verbo, em vez de repetir o verbo, eu vou utilizar uma vírgula. Olha só um exemplo bem simplesinho. Eu vou ao teatro. Ela, vírgula, ao cinema. Eu vou ao teatro, ela vai ao cinema. Em vez de dizer vai, eu coloco apenas a vírgula. Eu vou ao teatro, vírgula, ela, vírgula, vai ao cinema.
Fechou? Sem mistério, então, a vírgula significa vai ao cinema para não repetir o verbo que já foi expresso. Então vamos ver em qual das alternativas ocorre a omissão do verbo, em que a vírgula foi usada para indicar a omissão do verbo. Na A, assim que qualquer espetáculo termina, todos se levantam. Aí o seguinte, gente, se eu tenho verbo, é igual a oração. Cada verbo corresponde a uma oração. Então aqui eu tenho, ó, assim que qualquer espetáculo termina, todos se levantam. Então, terminar, levantar. Dois verbos significa que existem duas orações. Então a vírgula separou orações. Beleza? Sem mistério, a vírgula separando duas orações. Na B, se já se começa pelo aplauso de pé, o que faremos depois? Mesma coisa, ó, gente, sem mistério, não dá para ficar dúvida. Se já se começa, o que faremos? Dois verbos, significa que essa vírgula aqui também separou duas orações. Verbo e verbo, tem a vírgula no meio, a vírgula separando as orações. C, tenham gostado ou não, começam a bater palmas. Viram só que simples, gente, muito tranquilo. Tenham gostado ou não, tenham gostado da locução verbal, começam a bater palmas, outra locução. Dois verbos, ter, começar, a vírgula novamente separando as orações, gente. Muito simples, beleza? Na D, neste momento haverá outra atriz no mundo disposta. Então, neste momento aí não tem verbo. Então, tem o verbo haver aqui, mas antes da vírgula não existe verbo. Então, não está separando duas orações. Mas aqui o seguinte, ó, neste momento é um adjunto adverbial de lugar, eu ia colocar, mas não, né? Neste momento, adjunto adverbial de tempo, né, gente? Os adjuntos adverbiais no início ou no meio da frase significa que eles estão deslocados. Então, essa vírgula foi usada para indicar que existe um adjunto adverbial deslocado, nesse caso um adjunto adverbial de tempo. Então, a vírgula isolou um adjunto adverbial deslocado ou antecipado, porque o lugar normal dos adjuntos adverbiais é no final da frase. Então lembre, o adjunto adverbial no início da frase ou no meio é isolado com vírgula. E aí um detalhe, se o adjunto adverbial é curto, normalmente até 3 palavras, claro que tem que ter lógica, né? 3 palavras que não ocupem uma linha inteira, né? Então, o adjunto adverbial curtinho, poucas letras aí, ele fará a vírgula ser facultativa. Então preste atenção, ó. Quando o adjunto adverbial está antecipado, deslocado, no início da frase ou no meio, ele é separado por vírgula, porque o lugar normal dele é no final. Quando esse adjunto adverbial for curto, ele vai facultar o uso da vírgula, beleza? Aqui é curto neste momento, então essa vírgula é facultativa. Sem mistério? E a alternativa E, então, tem que ser a resposta. O cinema nunca foi sua primeira opção, vírgula. Daí ter feito poucos filmes, ponto. O teatro, sim. Olhem só, foi ter feito. 2 verbos, 2 orações, a primeira vírgula separou orações. Beleza, a primeira vírgula separou orações. Já a segunda, o teatro, sim. Então, preste atenção, ó. O cinema nunca foi sua primeira opção. O teatro foi sua primeira opção. O teatro foi sua primeira opção. Então, a vírgula está substituindo o verbo ser ali. O teatro, sim, foi. O teatro foi. Sim, perceberam que a vírgula está substituindo o verbo ser ali, o foi no caso? Como ele já havia sido expresso, aí ele não precisa ser repetido. Ele é substituído pela vírgula. Então essa é uma regra da vírgula, marcar a omissão do verbo. Então a nossa resposta é E. Entenderam os casos aí, gente? Então, 4 casos de vírgula que nós vimos aqui separavam orações. Um caso separou um adjunto adverbial de tempo. E na última vírgula da questão, a vírgula marcou a omissão do verbo. Sem mistério, gente, na A nós vimos que visto o quê? Vírgula. Mas uma conjunção explicativa pode substituir os 2 pontos. Fechou? Sem mistério, gente, sem dúvidas. Então, antes de sair, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, gente. Assim eu vou ajudar vocês na preparação pro concurso. Garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem vídeo todos os dias às 18 horas, aulas do curso gratuito, mapas mentais, questões de concurso.
dicas específicas para vários concursos aí que estão saindo no Brasil. Sem mistério, na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá sempre tem dicas exclusivas. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também nessa preparação. Foco, força, persistência, fé, que a vaga virá em 2021, gente. Vamos garantir essa vaga esse ano, beleza? Ela virá. Para isso é só manter os estudos, manter o foco. Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.